Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a profecia celestina. A gente está no capítulo Cultura Emergente. E nós começamos assim: em que está pensando? Perguntei após um período de silêncio. Padre Sanches reduziu a velocidade da caminhonete e me olhou. No cardeal Sebastião, no que você disse, que ele ia parar de combater o manuscrito se alguém conseguisse fazê-lo compreender. Enquanto o padre Sanches expunha seu pensamento, minha mente devaneava num sonho acordado de confronto real com Sebastião. Ele estava numa sala de tribunal, nos olhando embaixo. Naquele momento, tinha o poder de destruir a visão e nós lutávamos para fazê-lo compreender, antes que fosse tarde demais. Quando despertei, notei que Sanches sorria para mim. — Que está vendo? Perguntou. Estava só pensando em Sebastião. O que acontecia? A imagem do confronto com Sebastião ficou mais clara. Ele ia destruir a última visão. Nós estávamos tentando convencê-lo a não fazer isso. Sanches respirou fundo. Parece que a divulgação da nona visão depende de nós. Meu estômago se contraiu com a ideia. O que devemos dizer a ele? Não sei. Mas devemos persuadi-lo a ver o lado positivo. A compreender que o manuscrito como um todo não nega, mas elucida a verdade da Igreja. Estou certo de que o resto da nona visão só faz isso. Rodamos em silêncio durante 1 hora, não vendo nenhum outro tráfego de qualquer tipo. Meus pensamentos percorreram os acontecimentos desde minha chegada ao Peru. Eu sabia que as visões do manuscrito se haviam afinal fundido em minha mente, penetrando minha consciência. Estava atento ao modo misterioso como minha vida evoluía, segundo revelara a primeira visão. Sabia que toda a cultura sentia também de novo esse mistério e estávamos no processo de construção de uma nova visão do mundo, como fora observado pela segunda. A terceira e a quarta me revelaram que o universo era na verdade um vasto sistema de energia, e o conflito humano, uma escassez de energia e uma manipulação para obtê-la. A quinta visão mostrava que podíamos pôr fim a esse conflito, recebendo uma injeção dessa energia de uma fonte superior. Para mim, essa capacidade se tornara quase um hábito. A sexta, de que podíamos varrer nossos velhos dramas repetidos e descobrir a verdade sobre nós mesmos, também estava gravada definitivamente em minha mente. E a sétima pusera em movimento a evolução desses eus mais autênticos, através da pergunta da intuição sobre o que fazer e da resposta. Permanecer nessa corrente mágica era a verdadeira felicidade. E a oitava, aprender como se relacionar de uma maneira nova com os outros, realçando o que de melhor existe neles. Era a chave para manter o mistério atuando e as respostas surgindo. Todas as visões haviam se integrado numa consciência que parecia um senso mais aguçado de alerta e expectativa. A que faltava, eu sabia, era a nona, que revelava onde nos levava para nossa evolução. Descobríramos parte dela. E o resto? Padre Sanches encostou o jipe no acostamento. Estamos a uns 6 quilômetros da missão do Padre Sebastião, disse. Acho que devemos conversar. Tudo bem. Não sei o que esperar, mas presumo que só precisamos entrar direto lá. Qual o tamanho da missão? Grande. Ele desenvolveu uma missão durante 20 anos. Escolheu o lugar para servir aos índios rurais que julgava abandonados. Mas agora vêm estudantes de todas as partes do Peru. Ele tem deveres administrativos com a organização da igreja em Lima, mas esse é seu projeto especial, é totalmente dedicado à sua missão. Olhou-me diretamente nos olhos. Por favor, fique atento. Pode chegar uma hora em que tenhamos de nos ajudar um ao outro. Após dizer isso, Sanches foi em frente. Por vários quilômetros não vimos nada. Então passamos por 2 jipes militares parados no acostamento à direita da estrada. Os soldados dentro deles nos olharam intensamente ao passarmos. Bem, disse o padre Sanches, eles sabem que estamos aqui. 1 quilômetro adiante, chegamos à entrada da missão. Grandes portões de ferro protegiam o caminho pavimentado. Embora estivessem abertos, um jipe e 4 soldados bloquearam nosso caminho e nos fizeram um sinal para pararmos. Um dos militares falava por um rádio de ondas curtas. Sanches sorriu quando o soldado se aproximou. Sou o padre Sanches. Vim ver o cardeal Sebastião.
O soldado revistou Sanches e depois a mim. Voltou-se e foi até onde estava o soldado do rádio. Os dois conversaram sem tirar os olhos de nós. Depois de vários minutos, o soldado voltou, dizendo-nos que o acompanhássemos. O jipe pegou uma estrada de acesso ladeada de árvores por várias centenas de metros até chegarmos à missão. A igreja, construída de pedra talhada, era sólida, capaz de abrigar, imaginei, umas 1000 pessoas. Dos dois lados, havia 2 prédios que pareciam salas de aula. Ambos tinham 4 andares. Este lugar é impressionante, eu disse. Sim, mas onde estão as pessoas? Ele perguntou. Notei que as trilhas e passadiços estavam vazios. Sebastian tem uma escola famosa aqui, ele disse. Por que não há nenhum aluno? Os soldados nos levaram até a entrada da igreja e nos pediram educadamente, mas firmemente, que saltássemos e entrássemos com eles. Ao subirmos os degraus de cimento, vi vários caminhões estacionados atrás de um prédio vizinho. 30 ou 40 soldados davam sentinela perto. Assim que entramos, fomos levados a cruzar o santuário e convidados a entrar numa sala pequena. Ali nos revistaram minuciosamente e nos pediram para esperar. Os soldados saíram e a porta foi trancada. Onde é o gabinete de Sebastian? Perguntei. Mais atrás, lá para os fundos da igreja, ele respondeu. A porta se abriu de repente. Rodeado por vários soldados, lá estava Sebastian. Tinha uma postura esguia e ereta. Que faz aqui? Perguntou Sebastian a Sanches. Quero conversar com você, respondeu Sanches. Sobre o quê? A nona visão do manuscrito. Não há nada para conversar. Ela nunca será encontrada. Sabemos que você já a encontrou. Sebastian regalou os olhos. Não vou deixar que dissemine essa visão, disse. Não é a verdade. Como sabe que não é a verdade? Perguntou Sanches. Você pode estar enganado. Deixe-me lê-la. A expressão de Sebastian se suavizou quando ele olhou para Sanches. Antes você achava que eu tomaria a decisão certa numa questão como essa. Eu sei, Sanches disse. Você foi meu mentor, minha inspiração. Modelei minha missão pela sua. Você me respeitava até descobrir esse manuscrito, disse Sebastian. Não vê como ele é divisivo? Tentei deixar você seguir seu próprio caminho, até deixei você em paz depois de saber que ensinava as visões. Mas não vou deixar que esse documento destrua tudo que nossa igreja construiu. Outro soldado se aproximou por trás de Sebastian e pediu para falar com ele. Sebastian olhou para Sanches e voltou ao saguão. Ainda podíamos vê-lo, mas não ouvíamos mais a conversa. A mensagem obviamente o alarmou. Ao voltar-se para afastar-se, fez sinal aos soldados que o acompanhassem. Menos um, a quem aparentemente mandou esperar conosco. O soldado entrou na sala e se encostou na parede, uma expressão perturbada no rosto. Tinha só uns 20 anos de idade. Que é que há? Perguntou-lhe Sanches. O soldado apenas sacudiu a cabeça. É sobre o manuscrito, a nona visão? A expressão do soldado manifestou surpresa. Que sabe da nona visão? Perguntou timidamente. Estamos aqui para salvá-la, respondeu Sanches. Eu também quero salvá-la, disse o soldado. Já a leu? Perguntei. Não, ele respondeu. Mas ouvi a conversa. Ela reavivava a nossa religião. De repente, do lado de fora da igreja, veio um som de fuzilaria. O que está acontecendo? Perguntou Sanches. O soldado ficou imóvel. Sanches tocou-lhe delicadamente o braço. Ajude a gente! O jovem soldado foi até a porta, depois disse. Alguém invadiu a igreja e roubou uma cópia da nona visão. Parece que ainda estão aqui, em alguma parte do estabelecimento. Soaram mais tiros. Temos de tentar ajudá-los, disse Sanches ao jovem. Ele parecia apavorado. Temos de fazer o que é direito, enfatizou Sanches. O manuscrito é para todo mundo. O soldado balançou a cabeça e disse que devíamos passar para outra área da igreja, onde haveria menos movimento, que talvez achasse um meio de ajudar. Levou-nos pelo corredor e 2 lances de escada acima de um corredor largo, que se estendia por toda a largura da igreja. O gabinete de Sebastian fica bem embaixo de nós, descendo 2 andares, disse o rapaz. De repente ouvimos um grupo de pessoas descendo por um corredor próximo, em nossa direção. Sanches e os soldados estavam à minha frente e desviaram-se rapidamente para uma sala à direita. Vi que não poderia alcançar a sala, entrei correndo na anterior e fechei a porta. Era uma sala de aula, carteiras, pódio, armário.
Corri para o armário, achei-o destrancado e me espremi entre caixas e vários jalecos chegando a mofo. Tentei esconder-me o melhor que pude, mas sabia que se alguém inspecionasse o móvel seria descoberto. Tentei não me mexer, nem mesmo respirar. A porta da sala de aula se abriu, rangendo, e eu vi várias pessoas entrarem e conversarem. Uma pareceu vir até o armário, mas depois parou e seguiu em outra direção. Falavam alto em espanhol, depois silêncio, nenhum movimento. Esperei 10 minutos antes de abrirem lentamente a porta do armário e olhar para fora. A sala estava vazia. Fui até a porta, não havia nenhuma indicação de alguém lá fora. Fui andando depressa para a sala onde Sanches e o soldado tinham se escondido. Para minha surpresa, descobri que não era de modo algum uma sala, mas um corredor. Escutei, mas não pude ouvir nada. Encostei-me na parede, sentindo ansiedade na boca do estômago. Chamei baixinho o nome de Sanches, nenhuma resposta. Eu estava sozinho. Senti uma ligeira tontura causada pela ansiedade. Respirei fundo e tentei conversar comigo mesmo. Tinha de manter o juízo e intensificar minha energia. Esforcei-me durante vários minutos, até que as cores e formas no corredor adquiriram mais presença. Tentei projetar amor. Finalmente me senti melhor e pensei mais uma vez em Sebastian. Se ele estivesse em seu gabinete, Sanches teria ido lá. À frente, o corredor terminava em outra escada e desci 2 lances ao primeiro andar. Pelo vidro da porta da escada, olhei o corredor. Ninguém à vista. Abri a porta e fui em frente, sem saber aonde queria ir. Então ouvi a voz de Sanches que vinha de uma sala à minha frente. A de Sebastian respondeu tonitruante. Quando me aproximei da porta, um soldado de repente a abriu por dentro e apontou o fuzil para o meu coração, obrigando-me a entrar e encostar na parede. Sanches reconheceu minha presença, pondo a mão no plexo solar. Sebastian sacudiu a cabeça enjoado. O jovem soldado que nos ajudara não estava em nenhum lugar à vista. Eu sabia que o gesto de Sanches indicando o estômago significava alguma coisa. Tudo o que consegui pensar foi que ele precisava de energia. Enquanto ele falava, fixei meu olhar em seu rosto, tentando enxergar seu eu superior. O campo de energia em torno dele ampliou-se. Você não pode deter a verdade, disse Sanches. As pessoas têm o direito de conhecê-la. Sebastian olhou Sanches com condescendência. Essas visões violam as escrituras, não podem ser autênticas. Mas violam mesmo as escrituras ou apenas nos revelam o que as escrituras querem dizer? Sabemos o que elas querem dizer, respondeu Sebastian. Sabemos há séculos. Esqueceu sua preparação, seus anos de estudo? Não esqueci, respondeu Sanches. Mas também sei que as visões expandem nossa espiritualidade. Elas, segundo quem, gritou Sebastian? Quem escreveu esse manuscrito, aliás? Alguns pagãos maias que aprenderam em algum lugar a falar aramaico? Que sabiam esses povos? Acreditavam em lugares mágicos, energia misteriosa, eram primitivos. As ruínas onde a nona visão foi encontrada chamam-se templos celestinos, templos celestiais. Que podia essa cultura conceber sobre o céu? A cultura deles sobreviveu? Prosseguiu. Não, ninguém sabe o que aconteceu aos maias. Simplesmente desapareceram sem deixar vestígio. E você quer que acreditemos nesse manuscrito? Esse documento faz parecer que os seres humanos estão no comando, como se fôssemos os encarregados da mudança do mundo. Não estamos. Quem está é Deus. O único problema que os seres humanos enfrentam é o de aceitar a doutrina das Escrituras e, por meio dela, alcançar a própria salvação. Mas pense nisso, respondeu Sanches. Que significa realmente aceitar a doutrina e conquistar a salvação? Qual o processo pelo qual isso ocorre? Não nos revela o próprio manuscrito o processo exato de nos tornarmos mais espirituais, ligados, salvos, como na verdade parece? E não nos mostram, a 8ª e a 9ª, o que ocorria se todos agissem dessa forma? Sebastian balançou a cabeça e afastou-se. Depois voltou-se e lançou um olhar penetrante a Sanches. Mas eu vou parar por aqui, porque eu vou fazer essa pergunta para você. O que você acha disso tudo? O que você acha da espiritualidade? O que você achou do que eu acabei de ler? Pergunta para você e responde para você.